Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. É sempre uma felicidade muito grande que recebemos todos vocês aqui na nossa casa, né? Na sua casa, na casa do contabilista goiano. E hoje um dia especial, tão aguardado por muitos, que é o dia em que nós vamos tirar dúvidas com o maior especialista de imposto de renda do estado de Goiás, nosso amigo Jorge Martins está aqui. Hoje nós vamos tirar a dúvida do imposto de renda, mas também nós estamos lançando hoje uma campanha de doação para o Fundo da Criança e do Adolescente e o Fundo do Idoso. Então, todos irão receber esse folder da campanha no e-mail, já está nas nossas redes sociais, que é uma campanha para incentivar os contadores e também que os contadores incentivem os contribuintes a fazerem a doação direta para esses fundos. Esse ano tem uma novidade, você pode doar diretamente também para o Fundo do Idoso. Para quem não sabe, esse dinheiro vai diretamente para o fundo, ou do município, ou do estado, ou da União. Você escolhe o fundo ao qual você quer doar, do município, do estado, da União, e existe um conselho que administra esse fundo. Aqui em Goiânia, por exemplo, tem o conselho da cidade que administra esse fundo, que é fiscalizado pelo Ministério Público. O CRC tem alguns acordos, alguns convênios com algumas cidades do interior, como nós temos também aqui em Goiânia. Recentemente firmei um acordo com a Prefeitura de Inhumas, juntamente com o Ministério Público. Da última vez que nós fizemos um acordo com a Prefeitura de Vianópolis, nós conseguimos R$300 mil para Vianópolis. Foi através de uma campanha como essa. Então, hoje a gente lança aqui a campanha estadual para todo o estado, mas algumas cidades, as que nos procuraram, nós estamos fazendo campanhas também municipais. É interessante, a cidade de Inhumas, por exemplo, eu conversava com o desembargador, com o promotor, Maurício, eles vão construir uma praça de esportes e já estão aguardando esse dinheiro, e contam com a ajuda dos contadores, uma praça de esporte para as crianças. E assim, esse dinheiro ele vai ficar direto no município, é uma forma de nós, contadores, ajudarmos também na parte social da nossa cidade. Então, conto com a ajuda de todos vocês, quando for fazer declaração de imposto de renda, orientar os clientes dessa possibilidade de fazer a doação, que nesse ano eu posso doar 3% para o Fundo da Criança e Adolescente e 3% também para o Fundo do Idoso. Não vai mudar em nada o seu imposto. Você vai pagar 2 DARFs, ou 3. Um que vai direto para o Fundo da Criança e o DARF que vai para a Receita Federal. Então, para nós não muda nada, para o contribuinte não muda nada, mas para o município, para as crianças, adolescentes, para os idosos, isso faz uma grande diferença. Mesmo que seja um valor pequeno, faz uma grande diferença. O Conselho de Contabilidade, agora, em 2020, nós começamos uma nova gestão, teve algumas mudanças no Conselho Diretor, mas já iniciamos aí com o nosso calendário para 2020, dos nossos eventos e palestras aqui, já quase pronto, e teremos grandes eventos esse ano. Então, fiquem atentos ao calendário do CRC para grandes eventos. E que nós tenhamos aqui hoje um grandioso evento com o Jorge Martins, não tira dúvida de imposto de renda. Boa tarde a todos e a todas. Bom, mais uma vez estamos aqui, para esse bate-papo. E é sempre um prazer estar aqui falando em nome da Receita Federal, aceitar esse convite, essa parceria que nós temos aí com o CRC para fazer esse tira dúvidas aqui e algumas cidades do interior. Só que cada ano que passa, a gente vai podendo até diminuir um pouquinho a minha fala inicial, porque senão fica muito repetitivo. Uma vez que nós tivemos poucas alterações na legislação, inclusive a própria tabela do imposto de renda não foi corrigida mais uma vez, Então, eu vou começar aqui falando sobre as novidades que nós temos
Vou falar um pouco sobre essa grande novidade que nós temos aí, né, que o Rangel estava citando, que é a possibilidade também de fazer a doação para o Fundo dos Idosos diretamente na declaração. Quer dizer, veio atender um anseio aí de muitos que às vezes não doavam no ano anterior e por ocasião do preenchimento da declaração só sobrava 3% para doar, né? Agora não, agora podemos doar os 6% que a lei prevê. Isso é muito bom. Eu vou falar sobre isso com mais detalhe mais na frente, porque é uma coisa que eu acho que para este ano a gente tem que abraçar isso aí realmente e efetivar esse tipo de doação. Bom, essa então é a cara da declaração do imposto de renda desse ano, que todos vocês já devem ter visto, né? Nós temos, sempre que o programa, há alguns anos já o programa já mostra na primeira tela as novidades. E serão justamente essas que a gente vai começar aqui a falar sobre essas novidades que nós temos para este ano. Essa aqui eu acho que é a mais importante para os contadores. Essa aqui veio, eu acho que vocês, melhor que eu, sabem, isso aqui deve ser de fundamental importância para vocês. Porque antes vocês tinham um número muito grande de declarações, vocês iam preenchendo a declaração e as declarações enviadas continuavam no mesmo rol, juntamente com aquelas que estavam em andamento e as novas declarações, e com isso vocês tinham às vezes dificuldade até de localizar. Agora vocês percebem por essa novidade que vocês podem separar, né? Vocês podem encontrar separadamente as declarações novas, daquelas em preenchimento, das enviadas para a Receita Federal, aquelas transmitidas. Isso aqui, eu acho que para vocês é de fundamental importância, né? Então, aí, nova permite que você crie novas declarações, né? Quando você clica em nova, aí abre o campo para você escolher qual que você quer, se é a declaração de ajuste, que é a declaração final de espólio, ou de saída definitiva do país. E depois, a partir dessa declaração, você pode, então, também te dar a oportunidade de importar os dados da declaração pré-preenchida, para quem tem certificação digital. E, no caso, os contadores também podem, né, através de procuração eletrônica, importar os dados do contribuinte, e tem lá separadamente para o próprio e para, no caso aí, quem tem procuração eletrônica. Podem também criar uma nova declaração em branco, ou então importar do ano anterior, como a maioria faz, não é isso? Então, aqui, a partir dessa pasta nova, você, então, permite isso. E em preenchimento, seria aquela que você tem ali todas as declarações que você está trabalhando e ainda não foram enviadas. Isso, e então, nessa pasta, você vai localizar essas declarações e, através dessa aí, você permite, então, que você faça o acompanhamento, o preenchimento das declarações. Você pode abrir, pode excluir, entregar a declaração, pode salvar ou recuperar online, que é aquela opção que para os contadores talvez não seja muito importante, mas para a população de forma geral é importante, né? Que a pessoa pode começar a preencher a declaração no computador, salva aquela declaração e ele pode depois recuperar em outro computador e continuar o preenchimento no ponto que ele tinha parado. Então tudo isso é importante. E você vai encontrar nesta pasta em preenchimento as declarações que estão nessa posição. E as transmitidas vão para essa outra pasta especial, separando para você, né, para o contador, quando ele for fazer a declaração, ele já excluir da pasta que ele está trabalhando aquela declaração que já transmitiu. E com isso, ele pode acessar essa pasta de transmitidas também para retificar ou para imprimir declaração, enfim. Ele vai ter ali separado a pasta das declarações que já foram transmitidas. O mais importante é isso, né? Então, aqui, aqui seria as declarações novas, quando você clica na pasta nova, né, mostra aqui justamente o que a gente falou. Declaração de ajuste anual, final de espólio, da saída definitiva do país, e o tipo de... e as formas que você pode fazer, então, para começar essa declaração nova. Aqui mostrando que para você obter a pré-preenchida, tem aí declaração própria e declaração por procuração. E uma novidade em relação à pré-preenchida é a seguinte, porque até o ano passado, para você baixar o arquivo da pré-preenchida, você abria com a certificação digital, entrava no ECAC, copiava a declaração pré-preenchida, copiava o arquivo, né, salvava o arquivo em uma pasta conhecida, e depois
você abria a declaração e importava daquela pasta. Agora não, agora você já entra diretamente, você já importa diretamente do ECAC, estando no computador que você tem certificação digital e acesso à internet. Você, então, já puxa o arquivo diretamente do ECAC para a sua declaração. Você já automaticamente já começa, quer dizer, já tem a declaração ali no ponto para já começar o preenchimento, ou seja, a conclusão do preenchimento, já que ela vem com muitas informações, né? Então, nós temos aqui mostrando aqui que cada um deles tem uma pasta separadamente, só isso. E dizendo que você, quando você puxar uma cópia da declaração, ela vai estar disponibilizada na aba em preenchimento, tá? Sempre que você, então, fizer uma cópia da declaração. Uma novidade nós temos para bens e direitos. Alguns bens é necessário que você coloque separadamente se aquele bem é do titular ou do dependente, porque vocês sabem que quando você está preenchendo a declaração de uma pessoa que tem dependente, e esse dependente tem bens, rendimentos e despesas, você tem que trazer, como eu costumo dizer, a sacolinha daquela pessoa completa, né? Então, se ele vai para a declaração da condição de dependente, você tem que trazer a sacolinha dele do imposto de renda, que tem o rendimento, despesas e bens. E os bens, em alguns casos, você vai ter que colocar separadamente o CPF ou o CNPJ daquele dependente de forma separada. No caso da caderneta de poupança e depósito bancário, você vai selecionar pelo código qual que é a facilidade disso aqui. Então, você vai, mesmo na declaração de bens, você vai inserir ali no código 41 ou 61 as informações sobre a conta corrente ou conta de poupança. Quando você for fazer o débito em conta ou mesmo parcelar as cotas, quando você clicar ali naquela posição onde você tem que inserir o número da conta, o banco, você não vai mais precisar digitar esses dados. Por quê? Ele já vai buscar na sua ficha bens e direitos as informações que você prestou ali. Então, se você tem já na sua declaração, historicamente, colocando ali essas contas de poupança e de conta corrente, já com o código, quando você abrir a ficha lá para preencher as cotas ou então a restituição, você não precisa mais digitar o número da conta, você já basta selecionar qual conta daquelas ali que você quer que seja debitado ou creditado o valor. Aqui está mostrando justamente isso. Então, você vai colocar do titular dependente separadamente, né? O CPF, ou no caso o CNPJ. E essa conta cadastrada aqui, você pode usar depois, né? Então, é justamente isso, né? As contas pré-cadastradas, quando você entrar então lá no cálculo do imposto de renda, o resumo da declaração, que é onde você geralmente abre para colocar o número da conta para débito ou crédito, você já vai poder clicar nesse botão, então, contas pré-cadastradas, e já abrir a conta que você quer. Justamente mostrando isso, lá no imposto de renda a pagar. Quando vocês estão preenchendo a ficha de rendimentos recebidos acumuladamente, tem um campo agora específico para você colocar os rendimentos, aquela parcela isenta do maior de 65 anos. Mas ela deve ser pouco usada, porque ela vai ser utilizada, essa informação vai ser utilizada quando você marcar a opção ajuste. E nós sabemos que 90%, pelo menos, dos casos, é melhor você utilizar uma tributação exclusiva, colocando a quantidade de meses, né? Então, na verdade, é só dizer que existe esse campo, mas ele deve ser pouco usado aqui por vocês. Outra novidade que nós temos, que é interessante, é que vocês ganharam mais 10 dias para poder agendar o débito em conta da primeira parcela. Porque até o ano passado, somente quem entregava a declaração no mês de março é que poderia, então, agendar a primeira cota no débito em conta, não era isso? A partir do dia 1º de abril, sem mentira nenhuma, vocês só poderiam fazer o débito em conta a partir da segunda cota. Teria que, então, fazer o DARF da primeira. Agora vocês têm mais 10 dias. Até dia 10 de abril, quem preencher a declaração enviar a declaração até essa data, pode, então, ainda fazer o débito da primeira cota. Não precisa preencher o DARF. Isso aqui é uma novidade ruim, né? Porque
porque a lei que criou essa dedutibilidade da contribuição previdenciária patronal relativa à empregada doméstica, ela vigorou até o ano passado. Então, como não houve uma lei que restabelecesse essa dedução, então esse valor não pode mais ser deduzido do imposto de renda. E esse valor era significativo, ele era R$ 1.200 até o ano passado, né? Então, essa contribuição patronal relativa à empregada doméstica, que era deduzida diretamente do imposto, não está mais sendo permitido. Tanto é que nem o Código 50 existe mais na declaração do imposto de renda. Para vocês, contadores, não é muito importante essa questão aqui da declaração pelo smartphone, pelo tablet, mas lembrando, mais uma vez, que esse arquivo, essa palestra vai ficar depois disponível para qualquer pessoa que acesse, né? Então pode ser interessante para outras pessoas aí essa informação. Então nós temos aqui algumas novidades em relação ao smartphone, que através do aplicativo Meu Imposto de Renda. Então a pessoa que cadastra, primeiro a pessoa vai ter que, além de baixar o aplicativo, vai ter que cadastrar o celular dele no portal da Receita, né, no ECAC, para que ele receba informações. Então ele vai receber alertas do celular, né, sobre a situação da sua declaração. Recibo disponível, impressão, declaração processada e tal, malha fina, restituição. Imagina, você acorda às 5 horas da manhã com o telefone tocando e falando: a sua restituição está no banco. Que beleza, né? Agora, se for o contrário, hein? A sua declaração está na malha. Oh, beleza também. Pois é. Vai ser uma coisa boa ou ruim, dependendo da situação, né? Então, é uma novidade. Quer dizer, até o ano passado já tinha, só que era mais incipiente, era uma coisa menor. Agora, realmente, a Receita Federal está implementando essa quantidade de informações, de alertas, que o contribuinte pode receber por SMS no seu smartphone. Então, isso é importante, porque cada vez mais as pessoas vão utilizando essa ferramenta para entregar a declaração. Até mesmo porque agora nós praticamente não temos restrições, né, para entregar a declaração por esse meio. Pode também conseguir o extrato da declaração através do smartphone, né? E também foi criado algumas facilidades no manuseio da declaração, porque foram criadas pastas especiais para você, então, já inserir informações, que inclusive podem ser importadas do ano anterior, na hora de preencher a declaração, como, por exemplo, atalho para a inclusão de itens familiares. Antigamente era terceiros, né? Agora itens de familiares. Rendimentos, pagamentos, bens e dívidas mais comuns. Então, você tem facilidade no preenchimento, inclusive de importação dessas informações do ano anterior. Aqui mostrando que você pode pegar o extrato, né? O extrato do ano, de anos anteriores também, na situação que ele tiver. Você pode retificar a declaração, pode fazer muitas coisas. E aqui são aquelas pastas que eu estava referindo, né? Então, aqui você pode pegar questão de salário, rendimento de poupança, rendimento de aplicação, tipo de pagamento, hospitais e clínicas, dentistas, plano de saúde, quer dizer, tudo isso aí facilita na hora de fazer o preenchimento, já que através do smartphone as pessoas usam menos o teclado e mais ícones, né? Fica mais fácil, fica mais amigável. É a mesma coisa, declaração de bens e dependentes. Bom, então, na verdade, essas são as novidades que nós temos para este ano. Aquelas outras informações sobre o detalhamento dos bens, principalmente imóveis, veículos, embarcações, embora estejam os quadrinhos, né, os campos onde você vai preencher essas informações, ainda continuam opcionais, né? Mas eu costumo sempre dizer, falam para o seu cliente trazer as informações, porque quanto mais informações vocês inserirem, enquanto não é obrigatório, melhor, para quando for obrigatório vocês não ter um acúmulo de trabalho. Tem algumas coisas que ainda cometem erros, não só os contadores, mas os contribuintes de uma forma geral. Em relação à questão, por exemplo, residente no exterior. Porque o artigo 2º da Instrução Normativa, que regulamenta o imposto de renda todos os anos, ele traz bem claramente: está obrigada a declarar imposto de renda a pessoa física, em 2020, a pessoa física residente do Brasil que no ano de 2019 se enquadrou em pelo menos uma das seguintes situações. Aí vem: recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70,
rendimentos isentos acima de 40 mil reais, tem um patrimônio acima de 300 mil reais. Se ele resgatou ações no ano passado, mesmo com prejuízo, ele está obrigado a declarar, não é isso? Por quê? Porque foi, inclusive, retido dele ali um valor irrisório, né, 0,2% ou 0,05%, que a pessoa fala, poxa, minha tributação foi baixa. Não, aquilo é apenas um marcador que a Receita colocou no seu CPF para mostrar para você que você está obrigado a declarar imposto de renda e apurar o lucro a ser tributado na venda daquelas ações. Se teve lucro, você desconta os prejuízos anteriores e recolhe se sobrar lucro ao final de cada mês. Então, é necessário que esse recolhimento tem que ser no mês seguinte ao do resgate, né? E como eu disse, está obrigado a declarar a pessoa física residente no Brasil. Dizendo mais uma vez, quem não é residente no Brasil não declara imposto de renda. Isso quer dizer que a pessoa não paga imposto? Paga. Porque o residente no Brasil, ele paga imposto sobre os rendimentos que recebe aqui e no exterior. E as pessoas residentes no exterior, elas pagam imposto sobre os rendimentos que receberam no Brasil. Se ela receber o rendimento no Brasil, elas vão pagar imposto em cima de alíquotas fixas, não estão sujeitos à tabela. A tabela é só para quem declara imposto de renda. Então, essas pessoas têm que fazer, se for salário ou aposentadoria, 25% em cima do valor. Se for aluguéis, 15%. Aplicações financeiras depende da alíquota ali, que é 15%, 20% ou 25%, dependendo do caso. Os bancos já fazem a retenção, porque é tributação exclusiva, na alíquota correta, e no código de exterior. Para que isso ocorra, o que é necessário? Quando a pessoa sai do Brasil, ela vai preencher a declaração de saída, a informação de saída definitiva na internet, e ali ela já pode imprimir, ou então por ocasião da declaração também de saída definitiva, ela pode imprimir aquelas fichas, naquelas fichas ali tem o que? A impressão das cartas que elas vão encaminhar para as suas fontes pagadoras, para que essas fontes tenham ciência de que ele está morando no exterior e que a partir desse momento os rendimentos que a pessoa receber estão sujeitos a um recolhimento, a retenção de imposto com códigos específicos do exterior. Então é sempre importante alertar que quando a pessoa sai do Brasil, ela vai pagar imposto com códigos diferentes de quem é residente no Brasil, até mesmo por causa da forma de tributação. Os rendimentos sujeitos ao ajuste anual, isso aqui vocês estão cansados de saber, mas eu sempre gosto de bater na seguinte tecla: pensão alimentícia. Pensão alimentícia, para quem recebe, é rendimento recebido de pessoa física, independentemente de onde está vindo, se é através da folha de pagamento do alimentante, ou se é da própria conta corrente dele. Quem está pagando a pensão é sempre a pessoa física, o alimentante. Então, quem recebe vai declarar sempre rendimento recebido de pessoa física. E é bom lembrar nesse momento também que aos contadores que fazem a declaração de quem está pagando a pensão, que coloquem, por favor, o CPF do beneficiário efetivo da pensão, porque isso dá muita confusão, porque muitas vezes a pensão é para o filho, que não tem outro tipo de rendimento, a esposa, ela cede a conta corrente para que seja debitado, e aí as pessoas pensam, se está depositando na conta dela, então o CPF é o dela. Não é o dela, é o CPF do efetivo beneficiário da pensão. Porque senão depois ela vai cair na malha porque ela não declarou aquele rendimento. Ela está obrigada a declarar o rendimento se ela declarar o dependente. Aí sim, ela está obrigada a declarar também o rendimento, uma vez que, quando ela leva o dependente, ela leva a sacolinha do imposto de renda dele, né? Então ela tem que incluir os rendimentos. Mas se ela deixou o dependente de fora, ela não está obrigada a informar aquele rendimento na sua declaração, porque o rendimento é do filho, do efetivo beneficiário. Questão de aluguéis também é bom salientar que vocês têm que declarar de acordo com o inquilino, né? Pessoa física, jurídica, o CPF ou o CNPJ de quem está recebendo. Lembrando mais uma vez que prêmios recebidos em decorrência do trabalho, ele é sujeito ao ajuste. Porque tem aqueles prêmios e sorteios que são decorrência da sorte da pessoa, que são loterias, questões aí, são tributação exclusiva na fonte. Mas os prêmios decorrentes de trabalho é
tributados no ajuste, como, por exemplo, esses prêmios que os jornalistas, os profissionais de uma forma geral recebem em virtude de trabalhos realizados nessas empresas do Grupo S. Geralmente eles pagam, geralmente as empresas de uma forma geral elas dão prêmios para profissionais. Se for em decorrência do trabalho que foi realizado, são tributados no ajuste, tá? A gente vê muitos casos em que os pagadores não declaram na DIRF da forma correta isso aí, e acaba jogando a declaração da malha. Resgate de previdência privada também é um rendimento, que é importante a gente falar rapidamente sobre eles, porque, primeiro, diferenciação de PGBL e VGBL. Lembrando que o VGBL ele é um seguro, portanto ele não é uma contribuição, não é uma previdência. Dessa forma, ele não é dedutível para o imposto de renda. E a parte que é tributável é somente o lucro. Porque eu estou aproveitando para falar os dois lados da mesma moeda, porque lá na frente pode ser que eu já passo direto, né? Então, o VGBL, só o lucro é tributável e ele é totalmente indedutível para o imposto de renda. E no caso do PGBL, ele é totalmente tributável no resgate, exceto naquele caso, aliás, ele vai ser tributado no resgate, né? De qualquer forma. Se a pessoa não fez aquela opção pela tabela regressiva, o banco vai reter 15% dele. Mas se está sujeito ao ajuste, ele vai, então, se ele tiver outra fonte de renda, pode ser que ele pague 27,5%, então ele tem que completar mais 12,5% por ocasião da declaração de imposto de renda. E nesse caso, muitas vezes ele chia bastante, porque ele vai falar, poxa, já paguei imposto de renda, tem que pagar de novo? Tem, porque a alíquota dele é 27,5%, se já teve outro tipo de rendimento, né? E no caso, se ele fez a opção pela tributação regressiva, aí depende do tempo de permanência dele naquela operação. A tabela é aquela tabela regressiva. Se ele ficou de 0 a 2 anos, é 35%, de 2 a 4, 30%, de 4 a 6, 25%, 6 a 8, 20%, 8 a 10, de 15%, e superior a 10%. Lembrando que quando a pessoa faz aplicações durante o ano, ao longo do tempo, cada parcela que ele aplicou vai ter um período de permanência e vai ser tributado de acordo com essa tabela. Tem muitas vezes a pessoa fala, não, eu vou fazer isso aqui à vontade, eu vou ficar pelo menos uns 15 anos. Ele fica 15 anos na aplicação. Ele resgata, fala, poxa, eu vou pagar 10%. Aí vem uma mordida de 25%. Fala, poxa, como é 25%? Se eu fiquei fiquei 15 anos, mais de 10 anos não é 10%? Aqueles 5 anos que ele aplicou no início tem mais de 10 anos. Aquele que ele aplicou no mês passado tem menos de 2 anos, 35%. Então, vai ser sempre tributado pelo período de permanência cada aplicação que ele fez, né? Então, ele tem que entender que, se ele aplicou ao longo dos anos, as primeiras têm mais de 10 anos, mas as últimas não tem nem 2 anos, né? Então, vai acontecer uma média aí que certamente vai ser mais pesada para ele. Então, ele tem que, na hora de fazer a aplicação, ele tem que pensar nesses casos aí. E muitas vezes o banco não fala isso, né? Sobre rendimentos isentos, isso aí é uma coisa que vocês já estão cansados de saber, né? Mas eu gosto sempre de alertar sobre a questão da moléstia grave. Então, é sempre importante que tenha um laudo oficial, tá? Um laudo emitido por um perito oficial. O que é um perito oficial? Ele tem que ser servidor público. Pode ser em qualquer esfera, da União, Estado ou município, mas tem que ser servidor público. E tem muita gente que está levando laudo emitido por médicos particulares. Nós sabemos que aqueles médicos particulares, eles têm uma capacidade até muito maior do que os outros, mas eles não têm a competência, certo? A competência legal é para o servidor público, para emitir o laudo. Então, o médico particular, ele não tem competência legal para emitir laudo para efeito de isenção do imposto de renda. Tá? Então, é importante deixar isso bem claro. E se não constar no laudo o início da doença, a isenção é a partir da emissão do laudo. Tá certo? A dedução da pensão alimentícia, requisito que tenha o quê? Uma decisão judicial. Através de sentença judicial
é que você pode se habilitar a deduzir aquela pensão como despesa na declaração, porque tem que ser através de sentença. A única exceção é aquela da escritura pública de separação. Tem muita gente que vai no cartório e faz uma escritura pública declaratória de pagamento de pensão. Não tem valor. É somente a escritura pública de separação. Eles estão querendo mudar a lei agora, aumentando a possibilidade de ser através de escritura pública, mesmo com filhos menores, né? Então, talvez ampliar bastante essa escritura pública de separação aí. Se houver a escritura pública de separação e constar na escritura ali o pagamento de pensão, essa pensão é dedutível. Mas aquela escritura pública declaratória não é. Despesas médicas com instrução para o alimentando somente serão aceitos se na decisão judicial já constar que além da pensão vai ser pago também escola e plano de saúde, no caso. Isso aqui é a questão da dedutibilidade. Bom, sempre tem alguma pessoa que ainda tem dúvidas sobre essa questão. Vamos deixar bem claro aqui. Nós sabemos que no imposto de renda tem duas questões básicas. Quem entender isso entende boa parte do imposto de renda. Primeiro, é aquela questão da sacolinha que eu falei. Cada pessoa, em relação ao imposto de renda, tem uma sacolinha que leva rendimentos, despesas e bens. Outra é o seguinte: quando quando você está declarando uma despesa, o plano de saúde é um bom exemplo. O plano de saúde, ele é dedutível, não é necessariamente para quem paga, assim como qualquer outro tipo de despesa. O dono da despesa não é necessariamente quem paga. O dono da despesa é quem tem o serviço prestado ou colocado à disposição. Então, um exemplo básico, clássico aqui, para entender melhor. Você fala, poxa, esse exemplo de novo, mas é o mais fácil de ser entendido. Então, se você paga, tem um casal, o pai paga o plano de saúde para ele e para os filhos, e a declaração é separada da esposa. Aí a esposa declara, incluindo os filhos na declaração. O pai declara sozinho. O que o pai pode declarar na declaração dele em relação ao plano de saúde? A parte dele no plano de saúde, porque ele é dono da parte dele do plano de saúde, embora tenha pago tudo. O grupo familiar, na verdade, que está pagando, porque o recurso que o pai está usando é do grupo familiar. Então ele está pagando, está saindo do plano dele, mas é a família que está pagando. E a esposa, embora não tenha pago, ela pode aproveitar a parte dela? Pode. E dos filhos, quem pode aproveitar? Quem está incluindo os filhos na declaração. Lembra da sacolinha? Os filhos estão indo para a declaração da mãe, vão levar os rendimentos e as despesas, inclusive do plano de saúde. Ao levar a sacolinha com o plano de saúde, vão ser incluídos no plano de saúde da esposa, que está incluindo o filho como dependente. Lembrando mais uma vez que a dedução do empregado doméstico não é dedutível mais, e aquelas doações diretamente do imposto têm um limite de 6% do imposto apurado, não é isso? Então, aquelas doações para o Fundo de Direito à Criança e Adolescente, do idoso, do audiovisual, do desporto, cultural e artística, tem um limite global de 6%, né? Vamos pegar um exemplo aqui, para a gente entender como é que funciona, então, as doações, agora com o Fundo do Idoso, juntamente com da criança e do adolescente. Então, como o Rangel falou aqui antes, é importante que a gente abrace essa causa, porque vocês, contadores, são os representantes dos contribuintes, e vocês é que estão preenchendo a declaração. Se vocês podem até colocar na porta do escritório de vocês um cartaz dessa campanha: doação para o Fundo de Direito da Criança e do Adolescente e do Idoso, porque isso é muito importante. E as pessoas, normalmente, elas aderem quando você conversa com elas e deixa bem claro que elas não vão ter gasto. Muitas vezes elas vão ganhar, né? Então, um exemplo básico aqui para ficar fácil de entender. Nós temos aqui uma declaração de imposto de renda, cuja base de cálculo é de R$ 74.299. O imposto devido nessa base de cálculo deu exatamente R$10.000. Dedução de incentivo zero, portanto, o imposto devido R$10.000.
Então nós temos aqui ó, o imposto retido foi R$13 mil. Quanto que esse imposto tem de restituir? Está aqui mostrando bem claro. Por deduções legais, R$3 mil de restituição, não é isso? Bom, então nesse caso aqui, vamos voltar aqui. Está bem claro, R$3 mil, né? De restituição. Nesse caso nosso, o que aconteceu? A pessoa foi, no ano anterior, ela pegou o número da conta do Conselho da Criança e do Adolescente de Goiânia e fez um depósito de R$100. Antecipou no ano anterior, ela antecipou então R$100 para a conta então do fundo. Então vamos declarar isso aqui. Então eu vou declarar isso lá no código 40, nas doações efetuadas. Eu entro lá no 40, coloco o código, o CNPJ do fundo, coloco o valor pago, R$100, né? Automaticamente, a minha restituição passou para 3.100. Está vendo? Automaticamente. Então está aqui declarado, né, o fundo da criança e adolescente, está a ficha aqui mostrando os R$100. Automaticamente a sua restituição aumentou em R$100. Ótimo, né? Só que eu doei só R$100. E pelo meu imposto devido eu poderia ter doado quanto? 600, né? Por quê? Porque eu posso doar 6% do imposto devido. Se meu imposto devido foi R$10 mil, poderia ter doado 600. Então, desde 2013, permitia-se que doasse diretamente na declaração para o Fundo de Direito da Criança e Adolescente, limitado a 3%. As pessoas falam, poxa, nesse exemplo aqui, se eu doar só 3%, dá 300, ainda vai ficar R$200 para trás, não é isso? Só que agora eu tenho uma novidade, eu posso doar também para o Fundo do Idoso mais 3%, ou seja, eu posso, mesmo que eu não tenha doado nada no ano anterior, eu já posso incluir, quer dizer, doar diretamente na declaração os 6% que a lei me permite. Que ótimo, né? A pessoa fala, poxa, só que eu não quero gastar dinheiro, mas você não precisa gastar dinheiro. Essa doação ela é limitada a 3% para cada um deles, né? Mas no global 6%. Somente para quem faz a declaração no modelo completo. As pessoas falam, poxa, tem muita gente que não pode. Tem, mas mesmo assim, em torno de 40% das pessoas fazem utilizando, quer dizer, até mais de 40% das pessoas utilizam as deduções legais, né? E com isso, em Goiás nós temos a expectativa de entregar 1 milhão de declarações. Então é próximo de 500 mil pessoas estão potencialmente aptas a fazer a doação para esses fundos. Como é que a pessoa vai fazer? Tem que ser também doado a doação. Então, aqui lá, que a gente estava voltando à declaração anterior, está lá, 74, o imposto devido 10 mil, doações do incentivo, R$100. O imposto devido dele baixou para 9.900, né? Ou seja, a restituição passou de 3 para 3.100. Então, agora eu vou fazer as doações diretamente na declaração. Como é que eu vou fazer? Eu vou clicar, então, lá na ficha, lá na aba, na ficha lá ao lado, doações diretamente na declaração, agora está diferente, né? Antes era depois do imposto devido. Você vai, então, clica criança, adolescente, novo. Quando você clica, abre para você colocar se o fundo é nacional, estadual ou municipal. Então você marca o fundo municipal, coloca o município, coloca Goiás, né? Marca o UF Goiás. Aí clica naquela seta, abre todos os fundos que estão cadastrados junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que foram cadastrados até 15 de outubro do ano passado. Eu fico, muitas vezes, indignado porque eu não posso doar para a minha cidade, porque, infelizmente, o pessoal de Vianópolis não cadastrou o fundo até hoje, por incrível que pareça, né? E aqui mostrando o fundo. Quando eu marco o fundo, aqui cortou, mas o valor disponível está aqui R$300. Aí você fala, poxa, mas eu não dou R$100 para o fundo da criança e do adolescente de Goiânia?
Não é só 3%? Não, 3% diretamente na declaração. Mas se tivesse doado no ano anterior, poderia ser 6%. Então ele doou 1% lá, ele pode doar mais até 3% aqui na declaração, para o fundo da criança e do adolescente. Ou então para o idoso, ele pode escolher. Ele não pode doar 3% para cada um dos dois, porque ele só pode doar 5%, né? O total só 6%. Ele já doou 100, que é 1%, então ele pode doar mais R$500, vamos dizer assim, né? Então, aqui o valor disponível não apareceu aqui, infelizmente cortou a transparência, mas é R$300. Então, eu coloco, então, R$300, apareceu aqui agora, disponível para doação, R$300. Aí eu venho aqui e coloco o valor. Coloquei o valor, R$300. Automaticamente, a minha restituição passou para 3.400. Que beleza, hein? Então, vejam que até agora eu não estou perdendo nada, né? Aí eu venho aqui e marco o idoso, novo. Não, aqui, na verdade, mostrando aqui a ficha ainda, o preenchimento da doação para o Fundo da Criança e Adolescente. Aí, eu vou aqui no idoso, abro a ficha. Até o momento, nós temos 10 fundos cadastrados aqui em Goiás, já, para receber doação para o Fundo do Idoso, tá? Inclusive Goiânia. Tem algumas cidades, Silvânia, que é uma cidade vizinha lá minha, também tem, já está cadastrada, ela está apta então a receber. Qual que é o valor disponível agora? Só 200, porque eu já doei 400, não foi? 100 no ano anterior e 300 na declaração para o Fundo de Arizona. Agora então tem mais 200 para doar, para eu completar os 600, que é 6% do meu imposto devido. Então eu marco ali, eu coloco 200 no campo, e pronto. A minha restituição passou para 3.600. Não era 3.000? Quanto que eu doei? 600. A minha restituição vai ser 3.600. Que beleza, hein? O que eu tenho que fazer? Só que tem um detalhe. Independentemente de ter restituição ou pagamento do imposto, você tem que preencher os DARFs, do Fundo de Direito da Criança e do Adolescente e do Idoso, e recolher impreterivelmente até 30 de abril. Aí a pessoa fala, poxa, esse aí que é o grande problema. Eu vou tirar o dinheiro da minha poupança, vou perder a aplicação para recolher o meu imposto. Você vai lá na poupança, dia 30 de abril, e você marca. Então, você já pode imprimir os DARFs aqui, né? Você vai lá, imprimir, está lá, doações diretamente na declaração. ECA, que é da criança, e embaixo do idoso. Você marca o ECA, R$300 é o DARF, né? Aí você volta lá, preenche do idoso, R$200. Não é isso? Você recolhe, e olha aí que beleza, o imposto devido baixou para 9.400 e a sua restituição 3.600. Aí você fala assim, a minha aplicação dançou, né? Não, você está ganhando dinheiro, porque a poupança está menor do que a remuneração da taxa Selic. Embora a taxa Selic tenha baixado, mas ainda continua maior do que a poupança. E a partir do 1º de maio, a Receita te paga, em cima dos R$600, a remuneração taxa Selic, até o dia que você receber a restituição. Ou seja, você doa os R$600 que você pode na lei, o leão paga a conta para você e ainda te remunera melhor do que a sua poupança. Onde você perdeu aí? Lugar nenhum. Então eu acho que é o momento de vocês, contadores, abraçar essa causa e fazer com que, pelo menos essa parte de 6% do imposto devido, fique efetivamente num lugar onde as pessoas podem acompanhar, vão ser aplicados na sua cidade, onde você pode acompanhar de perto a aplicação desse recurso. Não é isso? Eu acho que isso é muito importante. E os outros também podem um dia trabalhar, né? Vou falar rapidamente aqui sobre a atividade rural, algumas questões aqui. Não vão tomar muito tempo de vocês, não. Só uma coisa rápida aqui, porque eu acho que é sempre importante a gente pegar um assunto, um tópico assim, e falar sobre ele, porque muitas vezes as pessoas não trabalham com aquilo porque não conhecem, e se tiver a oportunidade de trabalhar, vão ver que não é tão complicado assim. Mas tem algumas nuances interessantes sobre a questão da atividade rural, que é importante vocês conhecerem, né? A tributação da atividade rural, ela obedece a algumas características próprias. Porque ela é um regime de caixa adaptado. Ela não é nem de caixa nem de competência, é um regime adaptado. De tal forma que, primeiro, os rendimentos. Para que seja receita da atividade rural, não basta que a pessoa receba o valor. É necessário que ela receba o valor e entregue o produto.
Porque se ela receber um valor, uma antecipação, é muito comum nos graneleiros, eles antecipam, compram a safra na época do plantio, para que a pessoa possa comprar adubo, não é isso? Pelo menos parte. Então, quando a pessoa faz isso, ela está vendendo a soja, mas a entrega vai ser, ela está vendendo a soja em outubro, mas ela vai entregar o produto somente em março do ano seguinte. Então, na verdade, não é receita da atividade rural, é apenas uma entrada de recurso, quer dizer, é um recebimento sem receita, certo? Só que ela tem que ser, para o livro caixa tem que ser contabilizado, né? Porque vocês vejam bem, porque em relação à atividade na pessoa física, você vendeu um bem, ou comprou um bem, um imóvel, qualquer coisa, você já registra ali, quer dizer, o caixa, embora a escritura nem sempre apareça, você declara pelo regime de caixa para você poder justificar a entrada e saída de recursos do banco. Mas na atividade rural, você, embora não seja receita, você tem que contabilizar o recebimento. Então, tem umas contas específicas que são lançadas para você fazer a contabilidade do livro caixa, né? E não pagar imposto sobre aquele valor que não é a receita ainda. A mesma coisa acontece em relação às despesas. A despesa da atividade rural, inclusive lembrando que a atividade rural é despesa, na verdade não é chamado só despesa, porque na verdade os dispêndios, os custos, né? E mais os investimentos, todos eles são chamados de despesa da atividade rural, certo? Os investimentos também entram como despesa da atividade rural, deduzindo a base de cálculo do imposto, né? Então, vamos preencher aqui um livro caixa da atividade rural para a gente ter uma ideia como é que funciona. Então, eu vou aqui, novo demonstrativo, já está cadastrado aqui no nome do Pedro, coloco os dados dele. A primeira operação dele aqui, venda de soja. Ele vendeu 10 mil sacas de soja no mês de março, né, para o graneleiro, à vista. Então, esse aqui, ele vendeu, entregou e recebeu. Então, é uma operação completa, então é receita e é recebimento, certo? Então, nós temos aqui uma operação de 900 mil reais, receita e recebimento. Aí ele contabilizou as despesas com a colheita também, que foi de 120 mil reais. Então, eu tenho no dia 10 de março, ele contabilizou aqui, foi lá no livro caixa da atividade rural, e preencheu a despesa, então, com a colheita, 120 reais. Bom, só que ele tinha, no ano anterior, no mês de outubro de 2018, ele tinha feito isso que eu falei. Ele foi lá no graneleiro, vendeu 2 mil sacas de soja, não sei se dá tempo de ler lá, 2 mil sacas de soja, e recebeu 100 mil reais, e não entregou, vai entregar só em março de 2018, 2019, que é o nosso ano calendário em questão. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou aqui preenchendo o livro caixa da atividade rural no mês de março, já preenchi a soja que eu vendi à vista, a despesa. Então, eu vou dar entrada aqui agora. Eu vou entregar a soja do graneleiro, eu vou lá, entrego, e vou então fazer o lançamento aqui agora daquela receita. Lembra que eu falei? Não é receita, é só recebimento. Então, eu vou entrar aqui, tem uma conta específica, 40001, que é adiantamento recebido, contabilizado como receita. Aí eu venho aqui, entrega 100 mil. Quando eu clico aqui, o que acontece? Ela me fala assim, olha, essa conta, ela tem duplo lançamento, essa operação. Você registrou, então, a entrega da soja, que você recebeu no ano anterior. Quando você entregou, gerou a receita, né? Então, você tem que contabilizar a receita. Então, você vai lá na ficha de receita, certo? Você vai lá na ficha de receita, lá na conta de receita, venda de soja, entrega da soja do ano anterior. Você lançou os 100 mil reais lá, não é isso? Como é que ficou, então, a sua ficha aqui, ó? Então, nós temos aqui no mês de março, ficou contabilizado o quê? Entrada 900 e 1.000. Não é isso? Não teve receita? Só que é o seguinte, saída foi quanto? Aquela despesa com a colheita, 120, e saída, aliás, 1.000 não, 100 mil. Foi entrada 900 e entrada de 100 mil. Só que tem saída de 100 mil também. Então, quando eu faço o lançamento naquela conta especial, ela registra como
saída. Aí quando eu registro a outra entrada, uma neutraliza a outra, entendeu? Porque na verdade, eu estou tratando aqui de livro caixa, não é isso? E o livro caixa teve entrada naquele 100 mil? Não teve, a entrada foi no ano anterior. Então aqui eu não tenho entrada de recurso. Como eu estou tratando de livro caixa, esse valor tem que ser neutralizado. Esse ajuste, ele é duplo justamente porque eu tenho que neutralizar ele, porque quando se trata de livro caixa, se eu deixar só um, vai entrar ou sair, né? E como nesse caso aqui não entrou nem saiu, ele simplesmente neutraliza. Eu continuo tendo aqui uma movimentação de 780, que seria o quê? Os 900 que eu vendi à vista e os 120 que eu gastei para colher. Então o meu livro caixa está com um saldo de 780 no mês de março. Como eu só vendo soja, vou contabilizar agora só em outubro. Em outubro eu venho aqui, aquisição de insumos para a cultura, 500 mil reais. Então, saída de recurso, né? E depois, adiantamento recebido. Bom, aqui agora, eu voltei lá no graneleiro e fiz de novo para ele um pedido lá para vender, para ele me comprar a soja. Só que agora eu quero 150 mil. Não é isso? Então ele vai me antecipar em outubro de 2019, quando eu estou fazendo aqui a escrituração no mês de outubro, de 150 mil. Esses 150 mil foram contabilizados aqui, entraram, então, entrada de 150 mil aqui na... Não é isso? Então eu tenho aqui uma entrada de 150 mil de dinheiro, porque eu estou fazendo aqui livro caixa, não estou falando de apuração de resultado, não, que eu estou trabalhando em livro caixa. Teve uma entrada de 150 mil e uma saída de 500 mil, não foi? Despesa com adubo? Então eu tenho aqui um caixa negativo, mas pegando aquele que tinha 720 anteriormente, então ainda tem um saldo positivo no caixa. Como é que está esse saldo meu aqui? Então aqui estão os lançamentos aqui no mês de outubro, aqui embaixo, ó. Despesas com culturas 500 e adiantamento recebido por conta de entrega futura 150. Então o que aconteceu aqui? A minha movimentação aqui, ó, no mês de receitas durante o ano, eu recebi 1 milhão, não foi? Receita, não recebi não, eu tive apuração do resultado, receita bruta, 1 milhão, que foi os 900 mil que eu vendi à vista e a entrega de 100 mil do ano anterior, que eu recebi em 2018. Então eu tenho uma entrada, eu tenho uma receita bruta de 100 mil e um recebimento de 900, até esse momento, concordam? Eu tenho aqui recebimento de 900. Aí vem depois despesas, 120 mil, então eu tenho uma receita bruta de 1 milhão. Despesas, foi 120 mil que eu gastei para colher a soja e mais 500 mil de adubo, 620. Então eu tenho até agora um resultado, 1 milhão menos 620, daria quanto? 380, né? Então meu resultado até aqui 380. Se eu for usar o meu resultado normal, 380 mil seria o valor que eu ia jogar na declaração de imposto de renda. Mas vamos ver como é que vai ficar. E aí lá na frente nós temos adiantamento recebido em 2018 a serem informados como receita bruta de 2019, 100 mil, que é aquela receita sem recebimento. Mas eu tenho lá adiantamento para entrega futura, que eu recebi em 2019 para entregar só em março de 2020, 150 mil. Então eu tenho recebimento sem receita, não é isso? Então eu tenho aqui uma receita sem recebimento de 100 e um recebimento sem receita de 150. Bom, se antes eu tinha uma receita bruta de 1 milhão, uma despesa de 620, um recebimento de 900, agora eu tenho o quê? Um recebimento, uma receita sem recebimento de 100 e mais um recebimento de 150 sem receita. Então eu tenho dois recebimentos, efeito de livro caixa, de 900 e mais 150. Na verdade eu recebi durante o ano quanto? 1 milhão e 50, não foi? Foi 900 na venda à vista e mais 150 de adiantamento. E teve 100 mil que foi receita, não foi recebimento. Então o que eu tenho aqui de resultado até agora? Receita bruta da atividade, 1 milhão, que foi 900 mil à vista e mais 100 mil que eu recebi, que eu entreguei de produto que eu tinha recebido no ano anterior. Resultado, a despesa foi 620, 380, então foi o meu resultado na declaração. Aí a lei fala o seguinte: bom, se o seu lucro
da atividade foi acima de 20%, você pode arbitrar o lucro. Esse arbitramento do lucro, ele então pega 20% da receita bruta e joga, então dá 200 mil reais, né? Então eu optou aqui pelo resultado 380, mas aí eu vou lá. Se eu optar aí quando eu marquei, não, vou optar pela receita, pelo arbitramento, por quê? Menos. Só que dá a mensagem seguinte: se você optar pelo arbitramento, você abre mão de qualquer compensação de prejuízo passado, certo? Então você abre mão do prejuízo que você teve acumulado. Então nesse caso aqui, você então vai clicar, já consciente de que o seu prejuízo acumulado acabou, mas de qualquer forma, o meu resultado foi resultado tributável 200 mil. Bom, então tem lá 1 milhão menos 620, 380, resultado do arbitrado 200. Então nós temos aqui agora uma salada, porque eu tenho que justificar o meu patrimônio que eu adquiri, certo? Através dos recebimentos que eu tive e despesas durante o ano. Bom, então como é que eu vou fazer? Eu vou ter que, esses dados que eu peguei, o sistema vai jogar certinho e eu vou interpretá-los da seguinte forma: qual que é o meu resultado tributável? 200 mil. E o meu resultado não tributável? Aí, aqui são elas, né? E tá aqui embaixo você está vendo aqui, ó, apuração do resultado não tributável. Adiantamento para entrega futura, 150 mil. Adiantamento recebido em 2018, entrega em 2019, 100. Então eu tenho aqui resultado não tributável, 230 mil. O que o sistema pegou aqui? O resultado não tributável foi 230, não é? O que é? Ele pegou os 380 menos 200, foi o quê? Quando eu arbitro, a diferença entre o resultado real e o arbitrado é um resultado não tributável, senão não valeria a pena. Então eu tenho como resultado não tributável, nesse caso aqui, 180 mil, não é isso? Que é 380 menos 200, 180 mil. Só que não é só esse dinheiro que eu tenho para gastar. Eu tenho mais aquela diferença entre receita e recebimento, não tenho? Lembra que lá atrás nós verificamos que entrou 150, que não era receita, e entrou receita de 100, que não era recebimento? Então, se você pegar a conta daqueles dois lá, quanto que foi que sobrou? 50 mil, entrou a mais do que a receita. Então, o meu recebimento foi 1.050.000, e a minha receita foi 1 milhão, não foi isso? Então está sobrando 50 mil que eu tenho para gastar e que não é resultado não tributável até agora. Não era, está vendo que ele entrou aqui 230? Porque ele pega essa diferença entre o adiantamento para a entrega futura, menos o que era receita, não foi recebimento, essa diferença ele joga como resultado não tributável. Meu resultado não tributável foi 230, que é a diferença entre o lucro arbitrado e o lucro real, e mais a diferença entre o recebimento, que não é receita. Entendeu? Bonitinho aqui, tá? 230 mil reais. Então na ficha está lá, a parcela não tributável 230, e o resultado tributável 200 mil. Joga na tabela, vai 200 mil, deu 44 mil de imposto. Bonitinho, recolheu os 44 em cima de 1 milhão de faturamento. Boa tarde, Jorge. Boa tarde. Eu não sabia que você era de Vianópolis, não, viu? Tem muito, né? Minha esposa também é de lá. Viu? Que bom. Pois bem, Jorge, continuando a interação daquele raciocínio que você fez sobre o produtor rural da antecipação. Aqui, na região do entorno, nós temos o seguinte, uma situação, talvez do estado de Goiás em todo. Nós fazemos a remessa para depósito. Colhe-se o produto, emite para o graneleiro, né, que fica lá sob depósito, vamos dizer assim. Isso aí fica até 180 dias, segundo a legislação do estado de Goiás, que o produtor depois tem que vender. Bom, esse registro ele tem que ser feito na declaração de imposto de renda. É isso? Ele vai no campo ali de bens de direito da atividade rural? Que na verdade você tem um direito, né? É um bem que você tem que estar depositado no conta terceiro, não é isso? Então, na verdade, Exato. Virou um direito, porque você transferiu para o terceiro uma coisa que é sua, está na mão lá. Então é um crédito que você tem ali, vai lançar na declaração de bens, mas também não é receita nem recebimento ainda, né? É um crédito. Jorge, aí dentro da atividade rural,
Eu queria perguntar o seguinte: tem um produtor rural que tem uma renda de 600 mil, vamos supor, e ele é casado. Eu queria saber se a gente pode dividir a receita dele entre ele e a esposa, ou seja, fazer 2 declarações de imposto de renda dividindo as receitas. Isso é possível? Sim, se aquela propriedade rural é do casal, a lei prevê essa situação sim de fazer apuração em separado, meio a meio. Lembrando que nesse caso aí não pode fazer planejamento tributário, não. É muito comum as pessoas muitas vezes fazer dessa forma aí e não dividir 100%, quer dizer, 50% para cada um de tudo. Divide a receita de um e as despesas só para o outro, né? E aí um gera um lucro, o outro gera um prejuízo. Aquele que gerou prejuízo não paga nada, o que gerou lucro aproveita os 20%. Então não pode, tem que ser meio a meio. A despesa e receita, tudo 50%. Exatamente, tem que ser. Jorge, meu nome é Marcelo. Na declaração, vou falar da declaração final de espólio. Por exemplo, em 2018, houve um inventário registrado e fez a partilha. Mas esse espólio, ele ainda tem rendimentos recebidos em 2019, no ano seguinte. Então, em 2018, foi feito o inventário e a partilha dividiu todos os bens. Mas em 2019 ele ainda continua recebendo rendimento porque ele tinha uma diferença salarial a receber do ente público onde ele era aposentado, né? E esse recurso que é recebido pelo espólio, ele é dividido pelos herdeiros na proporção idêntica, igual ficou lá no memorial de partilha. Se eu fizer a declaração de espólio, o CPF dele, a vida fiscal dele é cancelada. Então, a alternativa que eu entendi é que eu tenho que continuar declarando ele, como se não tivesse havido a declaração final de espólio, até ele concluir o recebimento dessas diferenças. Porque se eu declarar, vai encerrar o CPF dele e a entidade não vai mais repassar, porque o CPF dele vai estar como se fosse irregular ou inexistente. Está correto esse procedimento? Na verdade, isso é uma situação que acaba ficando assim, meio anômala, porque, vamos dizer, 99% do patrimônio dele já foi distribuído, né? Já. Então, em tese, já poderia realmente encerrar o inventário, porque até o próprio inventário, vamos dizer assim, já foi encerrado, embora eu considere que haja sempre uma sobrepartilha, né? Porque enquanto você não encerrar todos os recebimentos ou os bens do espólio, ainda existe uma sobrepartilha. Então, como você falou aí, talvez a situação que fica melhor, justamente para evitar que o CPF cancele, é fazer isso, considerar aquele primeiro inventário como um adiantamento, é isso? Que você ia jogar na declaração como doação, cada um dos herdeiros recebia o valor da forma correta, né? Porque o ideal mesmo é que no momento do iniciamento do inventário você pudesse fazer a declaração final de espólio. Mas essa situação está acontecendo muito aqui em Goiás, principalmente o pessoal do Ministério Público, o pessoal que recebe valores, diferenças, isso está acontecendo muito e está criando uma situação anômala, porque aí você acaba fugindo do ideal, que seria isso. Mas é a situação possível, infelizmente, que está acontecendo. Porque o ideal é que quando você encerra o inventário, no ano seguinte você possa então fazer a declaração final de espólio, porque a declaração final de espólio ela foi feita de forma a ficar bem clara a forma que os bens estão sendo transferidos para os herdeiros, se é pelo valor de custo ou de mercado. Porque quando você transfere os bens, você pode optar. Aqueles bens antigos, é melhor que já faça a transferência pelo valor de mercado, porque você fazendo isso, vai ter que apurar o ganho de capital no CPF do espólio, só que você vai aproveitar aquelas reduções e isenções da lei, por ser um imóvel, um bem mais antigo, o que você acaba perdendo se você transferir pelo valor de custo, né? Mas nessa situação também dá para fazer isso, mesmo sem fazer a declaração final de espólio, dá para você fazer essa transferência para eles pelo valor de mercado, porque a lei não fala só em encerramento do inventário, fala assim, em adiantamento da legítima também pode fazer essa operação de usar custo ou mercado, o que for mais vantajoso. Se tiver feito a preço de mercado, não tiver ainda feito o cálculo, vai considerar o imposto como em atraso, né? E pagar com juros. Pode ser. Uhum. Jorge, o casal casado com regime de comunhão de bens total,
fazem declaração de imposto de renda separado. Um pode fazer doação de dinheiro para o outro, ou transferência? Não, não pode. Porque é o seguinte, o patrimônio, a não ser bens próprios, né? Os bens comuns, não. Porque os bens comuns não há que se falar em doação entre o casal, porque o patrimônio já é do casal, certo? Inclusive, não justifica fazer a doação, porque vai ser uma operação, inclusive, tributada pelo Estado, e, na verdade, na prática, não ocorreu isso. Porque só justifica você contabilizar uma doação quando você for justificar alguma variação patrimonial. Mas quando você faz a declaração em separado, o que você coloca lá? O CPF do cônjuge. Ao colocar o CPF do cônjuge, qualquer um dos dois que adquiriu algum bem, aquela variação patrimonial ali pode ser coberta pelos rendimentos, pelas disponibilidades financeiras do casal, porque o sistema da Receita já busca a disponibilidade financeira do outro cônjuge para juntar com a do declarante e verificar se cobriu aquela variação patrimonial. Então não precisa declarar a doação. Realmente aí não tem sentido. Não tem necessidade, é totalmente sem sentido. Lembrando que, quando faz declaração em separado, os bens comuns devem constar em apenas uma das declarações. Tá? Jorge, boa tarde. Meu nome é Saulo e a minha dúvida é sobre o residente no exterior. Ele não faz declaração, né? Ele faz declaração. Mas se porventura ele receber uma benefício, né, uma pensão aqui no Brasil, a alíquota dele é de 25% e ele informa isso para o órgão que ele o recebedor, pagador. Então, não há necessidade de fazer depois o ajuste anual. Não deve fazer. Por quê? Porque se ele fizer a declaração de ajuste, ele está fazendo a opção pela tributação, continuar como residente no Brasil para efeitos tributários, né? Então, ele não deve fazer a declaração porque ele está residindo no exterior, a não ser que essa seja a única fonte de renda dele. Porque se for a única fonte de renda dele, ele pode, mesmo lá no exterior, fazer a opção pelo domicílio tributário no Brasil. Isso pode. Mas aí ele está abrindo mão de quê? De não ter que declarar os rendimentos que ele receber lá fora. Porque, como eu disse no início, o residente no Brasil, para efeitos tributários, ele paga imposto sobre o valor que ele receber aqui e lá fora. Se ele está morando no exterior fisicamente, mas optar pela tributação no Brasil, pela declaração no Brasil, ele está abrindo mão da residência no exterior para fins tributários. A partir disso aí, ele está falando, não, o meu corpo está lá fora, mas a minha atividade tributária está no Brasil. Então, ele vai ter que declarar o que ele recebe aqui e ir lá fora e pagar imposto sobre os dois. Lógico que ele pode compensar o imposto, né, se o país tem aquele acordo de tributação com o Brasil. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, nesse caso, ele é não residente no Brasil, ele vai pagar 25% de imposto sobre o valor que ele receber aqui, e é necessário que ele informe para a fonte pagador que ele está morando no exterior, porque o código é diferente. Tá? Jorge, com relação a essa... Você falou do Caixa da Atividade Rural, você não falou do digital, né? É uma parada, né? Ah, sim, né? Porque agora já é obrigatório, né, acima do... Tá. Esse ano está valendo, vai ter multa, porque nós estamos apavorados. Tá necessário. E outra coisa, e quando a pessoa declara na atividade rural 50% para o cônjuge, 50% para o outro, a gente coloca uma observação naquela declaração do antigo capítulo do casal. Os bens comuns do casal foram declarados na declaração do cônjuge, plano de tal. Com relação agora a essa questão do item 41 e 61, que pergunta lá se o bem é do dependente ou do declarante, de uma poupança, uma conta corrente, vai ter que sair para a declaração do cônjuge. Não, é o seguinte, os dois fazem declarações separadas, né? Sim, cada um declara 50%. Aí a mulher tem uma poupança ou tem uma aplicação no CDB e estava na declaração do marido, porque todos os bens estavam elencados. Não, mas ali. nesse caso aí é bem do declarante, não é de dependente, é do declarante. Mas, então, a partir desse ano, eu tiro e põe no dependente. Não, e põe na declaração da mulher. Na verdade, não, você vai continuar declarando da mesma forma. Mas então tem que colocar que é do declarante, na realidade não é, da Sim, esposa. mas o bem é comum do casal, então... Não é, porque é diferente e de no condomínio. Eu coloco que é do cônjuge. Veja bem. Há uma diferença entre bem comum e bem em condomínio. Sim. Bem em condomínio é aquele que 50%, ou dependendo do que tiver previsto no contrato, é de cada um. O bem comum é 100% dos dois. Certo? Então, quem está declarando 100% dos seus bens.
A mulher é sócia dele, quer dizer, é comum, na verdade não é bem sociedade, né? É comunhão, o próprio deles é comunhão. Então, na verdade, ambos têm 100% do bem. Certo? Qualquer um dos dois que declarar vai declarar 100% do bem. Sim, onde os bens figurar, vai figurar essa... É bem do titular da declaração, não é de dependente. Certo? A não ser que a mulher esteja, ela não faça declarações separadas, ela esteja como dependente da declaração. Né? Não, ela faz declaração, ela tributa 50%, então ela não é dependente dele. Sim, estou fazendo declarações separadas, né? Você faz só a questão dos bens. Não, mas o bem ali, a propriedade rural está constando ali bem do declarante, não é do dependente, porque a esposa, ela não é sócia dele, ela é comum, né? Os bens são comuns. É diferente de sociedade. Estou falando especificamente 41 e 61. Poupança e conta corrente. Sim, porque lá aparece declarante ou dependente. Ela não é dependente. E ela também não é. Entendi. É isso aí. Bom, é porque nesse caso aí, que se ela não declarar a conta, um bem lá na conta dela, não pode aproveitar até para preenchimento já antecipado, né? O que eu aconselharia nesse caso aí, pode colocar essa conta, coloca um saldo 0 a 1. Aliás, 0 não pode, 1. Entendeu? Coloca essa conta para ela lá, como se fosse um bem, pendente de poupança. O marido declara os 100% da poupança na declaração dele. E a esposa declarar a conta corrente e a poupança, aquela que for utilizar, coloca lá, saldo 1, certo? Pode colocar, não tem problema não. Tá? Para que esse valor possa ser utilizado lá nas contas cadastradas. A conta bancária, Jorge, está no nome da esposa. Mas é bem comum do casal, não tem problema. Tá bom. É bem comum do casal, vai para a declaração de um só. Tá bom. O saldo você coloca, é 1 para a mulher lá, só para constar a conta. Ô Jorge, é o seguinte, aquela questão que o rapaz levantou aí do casal declarar em condômino na atividade rural, 50% para cada. E quando é um grupo de condôminos, 4, 5 pessoas, qual o documento que eu vou usar para caracterizar esse condomínio e declarar partes iguais para cada um? Tem que ter um contrato da exploração em conjunto, não é isso? Certo. Mas só que nesse caso aí não é comum. Essa exploração em sociedade. Sim. Cada um vai ter aquele percentual que participou e cada um deles vai fazer a sua declaração separado, informando receita e despesa de acordo com a distribuição. A distribuição tem que ser proporcional. Jorge, Leila. Oi. Uma pessoa que morava no exterior vem para o Brasil e aqui no Brasil ela recebe uma indenização do exterior. O imposto deve ser pago aqui ou lá? Ela é residente do exterior? Não, ela é brasileira, morou no exterior muitos anos, voltou a morar no Brasil. E lá ela recebeu uma indenização, mas recebeu aqui já morando no Brasil. Onde deve ser pago o imposto? Essa indenização é decorrente de fatos ocorridos no passado, é isso? É mais ou menos o que acontece aqui no Brasil com rendimentos acumulados, né? Referente a anos anteriores. Isso foi uma ação trabalhista. Bom, nesse caso, a pessoa já está declarando aqui e ela recebeu já residente no Brasil. Ela vai apurar o resultado. O que vai acontecer? Certamente o país vai tributar, não vai? Porque certamente quando ela recebeu lá, vai ocorrer tributação. Ela vai declarar esse rendimento aqui e vai poder compensar o imposto que ela pagou lá fora. Mas ela recebeu como residente no Brasil, porque ela já tinha voltado para cá. Certo? Sim, ela recebeu, já estava morando aqui, veio o cheque para ela, para o Brasil. E ela vai declarar esse rendimento e compensar o imposto que foi retido dela lá fora. Entendeu? Jorge, aqui, meu nome é Robério. No caso de um proprietário que nunca declarou esse bem que ele recebeu nessa escritura em que tem o usufrutuário, já tem uma década, inclusive, que não faz essa declaração, como que eu faço isso agora? Olha, a primeira coisa que eu falo para você, declare agora nessa declaração. Se você tiver condição de retificar as anteriores, retifique. Mas, porque as pessoas, muitas vezes, estão fazendo uma coisa errada e nunca vão corrigir com medo de algum transtorno causado por
incluir o bem. Eu digo sempre o seguinte: se você está fazendo errado até agora, faça o certo a partir de agora. E o passado você recupere da forma o melhor possível. Tá? Mas faça pelo menos esse ano agora. Inclua o bem. Se é um bem adquirido há muito tempo, coloca nas duas colunas. E ajusta. Jorge, boa tarde. Sobre o livro digital do produtor rural, vai ter um validador? Ainda não chegou para a gente aqui muitas informações sobre isso, não, mas eu creio que deve ter sim. Tá? Mas eu ainda não, confesso para você que não chegou nada para mim ainda não. Jorge, boa tarde. Uma pessoa que tem recebimento do YouTube, esse recebimento vem do exterior. Quando ele chega no Brasil, ele é tributado como? Ele é residente do Brasil. Recebeu no exterior. É porque o YouTube paga em dólar, é tudo legislação deles. Uhum. Qual que é a origem desse rendimento? É decorrente de quê? De canal do YouTube mesmo. Ele é remunerado. Pois é um serviço prestado, é isso? Isso. Pela internet, né? Os internautas ganham dinheiro. Bom, ele reside no Brasil. Isso. Uhum. Ele é residente no Brasil, é declarante no Brasil e está recebendo no exterior. Isso. Ele vai declarar esse valor recebido aqui. Recebe em dólar, então ele pega, na data do recebimento, e faz a conversão para o real. E é tributado de quê? É rendimento... Sujeito ao Carnê-Leão. Porque os rendimentos recebidos do exterior, lembra que quando você declara os bens na ficha, rendimento recebido de pessoa jurídica, são os rendimentos sujeitos à retenção na fonte. E os declarados naquela ficha, rendimentos de pessoa física e exterior, são todos sujeitos ao Carnê-Leão. O aluguel é Carnê-Leão também, né? Carnê-Leão. Então, todos os valores que você recebe e declara naquela ficha de pessoa física e exterior, estão sujeitos ao Carnê-Leão. A pessoa recebeu do exterior. Mês a mês, ela vai recolher o Carnê-Leão e depois joga no ajuste. Tá. Mais uma pergunta, Jorge. Agora que tem o SPED do livro caixa do produtor, a gente fica preocupada que, às vezes, o produtor, no livro caixa dele, fica negativo. Porque ele usa os rendimentos que ele tem de outras atividades para colocar na atividade rural. E eu não vou colocar esse rendimento. É normal você apresentar um livro caixa estourado, que a gente diz na contabilidade? Porque muitas vezes ele pega o dinheiro que ele recebeu de empresa, de outras atividades que ele tem, e aplica na atividade rural. Isso é comum. Só que o livro caixa fica lá, negativo. Mas ele não contabiliza essa entrada de recursos? Contabiliza lá, mas não entra no livro caixa da atividade rural. Vamos dizer que ele teve lucros das empresas que ele tem. Ele vai lá, declara no período correto. Só que quando a gente faz o livro caixa da atividade rural, que não tem nada a ver com a outra atividade dele, ele fica todo estourado, fica lá, menos 100 mil. Como que a gente faz? A atividade rural permite isso por causa da questão do prejuízo da atividade rural, né? Às vezes tem isso aí, porque há essa promiscuidade, entre aspas, entre o rendimento da atividade rural e os outros rendimentos, não é isso? Então, o livro caixa especificamente sim, mas era bom nesse caso, que tem aquelas receitas não contabilizadas na atividade rural, mas que só para contabilizar a entrada de recursos, seria bom jogar naqueles campos ali, essas entradas, justamente para não deixar o livro caixa negativo. Mas eu coloco como no livro caixa? Oi? Eu coloco como no livro caixa da atividade rural? Não tem aquelas outras receitas ali que na atividade rural, no livro caixa da atividade rural? Então você o pode ideal jogar é colocar aquelas outras receitas do que deixar não tributáveis, negativo. receitas não tributáveis ali, né? Na verdade, não seria nem receitas, seriam recebimentos, né? Justamente para justificar isso aí. Tanto nesse caso quanto financiamento, a gente coloca lá nesse mesmo local, então. O financiamento, na verdade, ele não é... Porque as pessoas confundem muito a questão do financiamento, se é receita, se é despesa da atividade rural. O financiamento em si, ele não é nem receita nem despesa. Mas ele aumenta, ele resolve a despesa dele, ele paga com essa despesa. Pois é, então é uma dívida da atividade rural, não é isso? Né? Mas ele usa esse dinheiro para pagar a despesa. Se eu não colocar o dinheiro, ele fica estourado também. Pois é, mas o caixa, porque na atividade rural, quando você joga em dívida da atividade rural, aquele valor, ele está justificando aquele prejuízo, entre aspas, da atividade rural. Mas aí o livro caixa fica estourado, então. Não tem problema, mas o livro caixa em si, ele pode, como eu falei anteriormente, ele pode ficar estourado. Entendi. Certo? Desde que tenha a origem justificada do recurso que cobriu aquele livro caixa estourado. Então, a atividade rural pode ter, sim, o valor estourado. Porque a entrada do dinheiro do banco, o empréstimo bancário,
ele não é receita nem despesa. Ele vai ser despesa quando? Quando você pegar o valor e adquirir um bem e levar para a propriedade, né? Aí, então, ele é despesa da atividade rural. Ele não é receita da atividade rural, é apenas um empréstimo que vai entrar lá como dívidas vinculadas à atividade rural. Então, a Receita não entende mal esse caixa estourado? Não, se tiver a comprovação, se tiver a origem dele, ou na declaração da pessoa física, ou lá na dívida do banco, sim, tudo bem. O que não pode é a pessoa também ter um buraco aí na atividade rural de um valor grande e não ter esse rendimento da pessoa física lá para cobrir aquilo lá, né? Porque aí vai ficar uma variação patrimonial descoberta. Jorge, boa tarde. Tem um cliente que ele recebeu um valor referente a uma ação trabalhista, 2019. Ele recebeu, digamos assim, 90% do crédito. O ano passado não teve retenção e não teve recolhimento de imposto de renda. Ele vai declarar agora que recebeu aquele valor X. Só que agora em 2020 ele vai receber a diferença, que é mínima, mas o imposto de renda vai ser recolhido só em 2020. Vai criar uma situação complicada para ele, né? Sim. Porque ele vai ter um rendimento que ele vai ter que declarar de acordo com o regime de caixa e sem retenção na fonte. Então acaba muitas vezes pagando imposto. É lógico que quando é rendimento acumulado, isso é minimizado aí pela quantidade de meses, quando você joga lá na ficha de tributação, na opção de tributação exclusiva. Mas se não teve retenção na fonte, se der imposto devido ali, vai ter que pagar, certo? E no outro ano provavelmente vai ter restituição, né? Lembrando o seguinte, quando a pessoa, nesse exemplo seu, ele recebeu 90% no ano e 10% no outro, e corresponde a 100 meses, então no primeiro ano recebeu 90% do valor referente a 90 meses, e dos 10% que recebeu depois referente a 10 meses, porque é muito comum as pessoas preencher, coloca 100 meses lá e 100 meses cá, não foram 200 meses, foram só 100 meses, né? Boa tarde, Jorge. Boa tarde. Meu nome é Vera. Eu tenho uma cliente que, na declaração do ano passado, ela teve uma despesa odontológica. Na época da declaração, ela tinha perdido o recibo. Solicitou para a profissional uma segunda via. Ok. Só que a profissional, ao emitir a segunda via do recibo, se equivocou e passou para o contador dela o valor em duplicidade. Então, ela declarou a mais. A minha irmã, que é a minha cliente, entrou na malha. A gente foi verificar essa situação, a odontóloga retificou a declaração, porque ela tinha declarado um valor maior. Aí, a paciente, que é a minha cliente, saiu da malha. Só que passou 10, 15 dias, voltou para a malha. Eu fui verificar mais uma vez, vi que a despesa era do filho dela, do dependente, e eu não tinha informado. Retifiquei a declaração dela, informando que aquela despesa era do dependente. Ela saiu da malha, passou 10, 15 dias, voltou para a malha. E eu queria entender por que isso acontece. Veja bem, não, essa questão de estar voltando para a malha, isso tem a ver mais com... Talvez não tenha sido por causa da questão da informação do profissional, não. É porque, às vezes, as declarações elas passam por uma... como vou dizer? Um novo batimento de malha, entendeu? Elas fazem uma revalidação dos parâmetros, de vez em quando, e, às vezes, jogam declaração na malha várias vezes. Acontece alguns casos de declarações já próximo da decadência entrar na malha. Mas no caso dela, por que sai da malha e volta para a malha? Pois é, somente isso. Eles cortam o parâmetro e depois acaba voltando de novo. Porque existem uns cortes nos parâmetros de malha, uns ajustes que eles fazem lá em Brasília que muitas vezes acontece isso. Entendeu? Mas não é sempre por causa da questão do... sair da malha e voltar para a malha? Isso acontece. Isso acontece. De revalidação de parâmetro acontece sim. Não é comum, assim, não é uma incidência muito grande, mas acontece sim. Entendeu? Ok, então agora a única saída é... Não, eu creio que mas chega um ponto que deve estabilizar. O ideal seria, nesse caso, quando estiver na malha, a própria Receita liberar a declaração, que aí morre o assunto, entendeu? Tá, mas ela vai ter que apresentar os documentos, sim, então? Sim, no caso aí, se ela cair na malha, aproveita esse período, apresenta os documentos, a Receita liberando ela da malha, e ela não entra mais na malha, não.
E esquece a restituição, né? Porque demora pra caramba essa análise aí. Pelo contrário, atualmente, se você entregar os documentos lá hoje, dentro de, no máximo, um mês já está sendo trabalhado. Aconteceu isso comigo, mas eu entendi que é porque era uma passado pessoa estava acima devagar, de 65. agora não está mais não. Hã? Então agora está rápido. Se entregar os documentos lá, está saindo rápido. Ok, obrigada. Eu estou com uma companheira e ela tem filho menor. Eu só poderia lançar ela como minha dependente se eu tivesse 5 anos com ela. Mas e o filho dela, eu posso lançar como dependente? Na verdade, essa questão de 5 anos, a legislação do imposto de renda não teve uma mudança, mas a interpretação da Receita em cima disso está acompanhando o Código Civil, que o Código Civil mudou, né? Não é essa interpretação mais dos 5 anos, não. Então, você tendo... o ideal é que você faça ali uma declaração registrada em cartório de união estável, com 2 testemunhas, aí a Receita Federal vai trabalhar como companheira mesmo. Tá? E outra coisa, tem filho, né? Vocês têm filho comum ou não? Não. É uma declaração no cartório sem ajuda, tá? De união estável. Resolve esse problema. O filho é enteado, né? Boa tarde. Eu fui questionado por um contribuinte que fez uma indicação de um corretor numa transação de uma venda de uma fazenda. E ocorreu a transação e agora o corretor ele quer repassar uma parte dessa comissão para essa pessoa física. Como que fica essa operação nessa situação? O corretor, ele recebeu uma corretagem da fazenda? O corretor recebeu, através da imobiliária. Só que ele quer comissionar a outra pessoa pela indicação, que é uma pessoa física. Eles não têm um contrato de... Não. Ele quer tá repassando o valor para o outro? Para o outro. Como se fosse um bônus, né? Por ele ter indicado. Ah, seria um bônus de indicação. Exatamente. Bom. Só que é um valor relativamente, né? Exatamente. Registra no cartório um contrato, como se fosse uma parceria com ele lá. A parte dele ele tributa e a parte do outro tributa separado, né? Progressivo. Faz um contrato registrado em cartório dessa parceria, vamos dizer assim. E tabela progressiva. Sim, dos dois. É. Tá, obrigado. Jorge, meu nome é Horaci. Oi. E a minha dúvida é sobre a doação para o conselho idoso e criança e adolescente. Sim. Eu posso fazer a doação direto de 6% só para o conselho do direito da criança e adolescente? Não, não pode. Essa doação ela é limitada individualmente 3%, certo? Eu posso doar 3 para um e nenhum para o outro, 2 para o outro, ou 3 se não tiver doado nada no anterior, certo? O limite máximo individualmente, cada conselho é 3% na declaração. A partir de 2020 não era 6%? Para os dois, 6 para os dois. Ah, eu tenho que dividir, eu posso... Tem que dividir. 3 para criança e adolescente e 3 para o idoso. Se você quiser doar os 6%, tem que ser 3, não tem outra forma. Ah, sim. Jorge, quanto à doença moléstia grave, foi detectado pelo médico que o contribuinte é portador há mais de 5 anos do mal de Parkinson. Pela legislação do imposto de renda, eu tenho direito a retificar os últimos 5 anos, ok? Se tiver o laudo dizendo que ele tem a doença, se no laudo constar que a doença dele foi... Tá. Mesmo retroativo, eu tenho direito, né? Sim, ele pode retificar as declarações que não decaíram, né? Perfeito. Bom, fiz dessa forma. Quanto ao imposto de renda apurado nesses exercícios, 5 anos anteriores, bem como o recolhimento do carnê-leão, eu posso fazer o pedido de compensação, de restituição desses valores? Bom, então vamos pegar um exemplo. Vamos pegar 2015, 2016. Sim, certo. 2016, no resultado da declaração, deu imposto a pagar de R$5.000. Exato. E aí depois retificou a declaração, para pegar aquele rendimento tudo tributário jogou como isento. Passou a ter restituição. Passou a ter restituição de 15.000. Uhum. Bom, se passou a ter restituição de 15.000, é porque o imposto devido baixou em 20.000, certo? Certo. Sendo 5
que ele tinha pago e 15 que ele tinha restituição na declaração. Ok. O valor que consta como valor a restituir na declaração, ele vai receber através dos lotes normais. O valor a pagar, que ele pagou indevidamente, se ainda estiver dentro do prazo prescricional, ele então pode pedir isso através da Perdecomp. Entendeu? Mas somente aquilo apurado na declaração, perfeito? Aquele valor que ele pagou indevidamente, certo? Não, mesmo que fosse o carnê-leão? No código 0211. Ah, 0211, só 0211. Não, porque aquele do carnê-leão, ele já está embutido no valor a restituir normal. No resultado. Tá, no resultado. Já foi feita a compensação daquele valor. Porque lá foi uma antecipação apenas. Entendi. O 0211 que foi recolhimento de imposto de cotas. Ah, perfeito. O carnê-leão e a retenção na fonte está embutido dentro do resultado. Tá, então o código 0211, eu posso pedir compensação e restituição. Pode. Ok. Jorge, só dando continuidade naquela questão do espólio, que o espólio continua recebendo rendimento e repassa para os herdeiros. Como que fica a tributação nos herdeiros? Porque já está sendo tributado tudo lá no espólio e apurou o imposto a pagar. E quando o ente lá paga, ele já transfere imediatamente para os herdeiros, de acordo com suas cotas. Bom, o que é tributado? É o lucro, é o ganho, né? É o ganho imobiliário, vamos dizer assim. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar fácil de entender. Vamos supor que tem uma casa que foi adquirida em 1970, está no nome do espólio, e por ocasião da partilha, essa casa estava declarada por R$500 mil. Hoje ela vale 5 milhões, não, fica mais fácil, 100 mil reais. E hoje ela vale 1 milhão e 100. Teve um lucro de 1 milhão. Então, eles têm a opção de transferir, através da declaração final de espólio, por 100 mil, cada um deles vai receber a parte, vamos por 2 herdeiros, 50 mil cada um, seria o valor de custo. Ou então, nesse caso aí, o espólio teve lucro? Não, pelo valor de custo, transferiu o valor de custo. Noutra situação, você vai pegar pelo valor de mercado, 1 milhão e 100, 550 mil para cada um. O que aconteceu? O espólio teve um lucro, entre aspas, por quê? Saiu de um valor de custo de 100 mil para 1 milhão e 100. O espólio doou 1 milhão e 100. Então, ele teve um lucro de 1 milhão. Aquele lucro na declaração do espólio tem que ser tributado. Vai jogar na tabela, o programa vai calcular. Bom, se é de 1970, já tem uma redução o lucro de 1 milhão já tem uma redução de 90%. Porque a Lei 7.713, ela fala o seguinte, que para cada ano antes de 99, a lei de 98, para cada ano antes de 99 tem uma redução de 5%. De tal forma que se o bem foi adquirido antes de 69, 100% de redução. Nesse exemplo, teve redução de 90%. Somente 100 mil reais é que vai ser o resultado 2, depois de usar a Lei 7.713. Esses 100 mil reais ainda tem uma redução, aquele FR1, que dá em torno de 41%, e o FR2, que dá mais outros aí, quase isso também. De tal forma que aqueles 100 mil reais que sobraram, vai virar 30 no máximo, certo? Para ser tributado. Então, qual foi a vantagem de transferir o bem antigo para os herdeiros pelo valor de mercado? Porque o espólio já vai pagar o imposto e já vai atualizar o bem para os herdeiros. Os herdeiros, qual que é a data da aquisição para eles? E agora, se eles receberem por 100 mil, e se for vender, eles vão ter um lucro de 1 milhão. E vai pagar 15% em cima de 1 milhão, porque não tem nenhum fator de redução e nem de isenção para eles, porque a data da aquisição foi agora para eles. Em contrapartida, eles fazendo a atualização, o espólio pagou pouco imposto e eles têm um bem que vale 1 milhão e 100 mil. Se eles venderem por 1 milhão e 100 mil, tem imposto? Não tem, porque não teve lucro, certo? A não ser que eles, daqui 2 meses, esse bem foi transferido por 1 milhão e 100, passou a valer 2 milhões, por um boom aí na imobiliária, né? Aí já seria um lucro imobiliário que ele vai pagar em cima desse valor aí, né? Tá certo? Então vai depender do valor que ele está vendendo em relação ao valor que ele recebeu. Pessoal, está terminando aqui, né? O prazo que tem outra palestra, né? Entendeu? Eu agradeço então a participação de vocês. É sempre um prazer estar com vocês aqui, tá bom? Muito obrigado.